O governo catarinense anuncia calendário do IPVA 2026 e mantém alíquotas atuais sem reajuste. Subsídio do governo catarinense mantém famílias no campo. Repasses no segundo semestre de 2025 somam mais de R$840 mil. Paraná dobra a produção de cogumelos. Quase 1.000 toneladas foram produzidas em 10 anos. Trump anuncia bloqueio de petroleiros sancionados de entrarem e saírem da Venezuela. Museu do Louvre reabre parcialmente. Funcionários mantêm greve reivindicando melhorias. E você vai ver ainda. FIFA anuncia valor dos ingressos para a Copa 2026. Mais de 20 milhões de pedidos de compra já foram recebidos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela sua companhia em todo o Brasil. O governo de Santa Catarina anunciou o calendário de pagamento do IPVA 2026. Não houve reajustes nas alíquotas aplicadas no estado. As alíquotas do IPVA em Santa Catarina permanecem inalteradas em 2026. Esses percentuais colocam o estado entre aqueles com menor tributação sobre veículos no país. É importante ressaltar que a carga tributária de IPVA se manteve a mesma. As alíquotas para veículos se mantêm em 2% e para motocicletas em 1%. A principal mudança anunciada para o próximo ano está relacionada à isenção do imposto. A partir de 2026, veículos com 20 anos ou mais de fabricação deixam de pagar IPVA. A nova regra amplia o benefício que, até agora, valia apenas para veículos com 30 anos ou mais. A estimativa é de que cerca de 950 mil veículos deixem de ser tributados no estado. Além da alíquota reduzida, Santa Catarina também conta com uma série de isenções e imunidades de IPVA. Motocicletas de até 200 cilindradas, por exemplo, que não tenham infrações em 2025, estão isentas do pagamento de IPVA em 2026. O impacto previsto na arrecadação estadual é de aproximadamente 180 milhões de reais em 2026. Ainda assim, a projeção total de arrecadação com o IPVA para o próximo ano é de 4 bilhões e 700 milhões de reais, crescimento de 6% em relação a 2025. Além disso, temos isenções também para pessoas com deficiências e, a partir de 2026, isenção para o pagamento de IPVA de veículos que têm 20 anos ou mais de fabricação. Até 2025, essa isenção se estendia apenas para veículos com 30 anos ou mais de fabricação. Essas e outras informações estão disponíveis no site da Secretaria de Estado da Fazenda. O imposto pode ser pago em cota única, com vencimento até o fim do mês, conforme o final da placa, ou parcelado em 3 vezes sem juros. Também existe a opção de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Desde agosto, o pagamento via Pix está disponível por meio de QR Code no boleto. Por fim, o contribuinte catarinense tem 3 opções para realizar o pagamento de IPVA. Pode optar por um pagamento em cota única até o último dia útil de cada mês, a depender da placa do veículo, em 3 prestações, sempre no dia 10, ou em 12 vezes pelo cartão de crédito. Desde agosto de 2025, o contribuinte também pode optar por realizar o pagamento através do Pix. Do total arrecadado com o IPVA em Santa Catarina, 20% são destinados ao Fundeb. O restante é dividido entre o estado e os municípios onde os veículos estão registrados. Em Santa Catarina, uma iniciativa do governo do estado auxilia famílias a se manterem no campo. Mais de 600 produtores em 148 municípios já foram beneficiados. A vida no campo exige trabalho diário e resiliência. Em Alfredo Wagner, na região serrana, a família de Franciscoli e Bruna vive da produção de cebola e tomate. Para eles, a segurança na lavoura passou a ser realidade com safra garantida. O programa do governo do estado subsidia a contratação do Proagro Mais, seguro federal que protege o agricultor contra perdas causadas por eventos climáticos. A iniciativa já movimentou mais de R$845 mil em contratos, beneficiando mais de 600 produtores em todo o estado. Eu acho importante porque muita gente deixa de fazer o seguro da roça pelo valor que às vezes, para alguns é um valor elevado. Só que com esse safra garantida é uma redução bem grande, então fica bem mais leve para a gente pagar o seguro e a nossa safra ficar mais tranquila. A gente pode ter mais tranquilidade de trabalhar na lavoura sabendo que tem uma segurança. Em 2021, uma chuva de granizo destruiu toda a produção da família em apenas 20 minutos.
A experiência mostrou a importância de contar com o seguro agrícola. O granizo é mais localizado, tem ano que dá e tem ano que vai cair em outra área. Só que é bom a gente ter a garantia do seguro, né? Porque daí não corre o risco. Se chegar a ter, a gente tem aquela segurança para se escapar ali. O programa oferece até R$ 1.500 por produtor para custear a taxa do Proagro Mais, sem custo adicional ao agricultor familiar. A meta do governo de Santa Catarina é ampliar o programa nos próximos anos, com investimento de R$ 84 milhões, beneficiando mais de 56 mil produtores e protegendo uma safra estimada em R$ 3 bilhões e 400 milhões. Com cada vez mais acontecimentos climáticos, granizo frequente aqui em Santa Catarina, é necessário ter a sua safra com seguro e ter a safra garantida, que é o nome do programa. Nós esperamos em 2026 ampliar fortemente esse programa, trazer mais agricultores para esse benefício e assim estendendo o braço do governo também para aqueles que produzem, que devem e que nós mais devemos o nosso respeito. As polícias civil e militar do Paraná estiveram nas ruas nesta quarta-feira para desarticular grupos criminosos envolvidos com receptação de fios de cobre. A operação tem 389 alvos em 29 municípios do estado. Ao todo, 1.556 policiais participam da ação, que é acompanhada por representantes da Receita Estadual e das operadoras e empresas de telecomunicações. Denominada Operação Conectividade, a ação busca intensificar a fiscalização e a repressão a crimes relacionados ao furto e à receptação de cabos no Paraná. A operação também integra as ações de um grupo de trabalho que, inicialmente, era voltado diretamente ao combate do furto dos cabos de telefonia. Agora, as forças de segurança se voltam à repressão da receptação, encabeçada por empresas de reciclagem de materiais, prática que impulsiona a realização dos furtos e a retirada de cabos dos postes. Na verdade, isso era um crime que ele era visto, no país como um crime de menor potencial ofensivo. Tanto é que foi sancionada uma lei recentemente, se não me engano em julho, que agrava, majora a pena para quem comete o crime de furto e roubo de cabos, se eu não me engano vai de 2 a 8 anos, que melhore muito. Porque o que as polícias faziam, o guarda municipal fazia, era o encaminhamento dessa pessoa com o material apreendido, e como era um crime de menor potencial ofensivo, a maioria deles eram soltos já na audiência de custódia e havia reincidência desse crime e eles continuavam furtando esse material, causando um dano não só econômico, mas também de alguns serviços que são prestados pelo Estado e pelo município. Nós temos semáforos que deixaram de operar em razão do furto e roubo de cabos, tivemos hospitais com problemas, enfim, vários serviços públicos, e sem contar o dano econômico para a sociedade. Então foi também sancionada uma lei pelo governo do estado, nós baixamos uma resolução e essas operações estão acontecendo já, a conectividade, hoje no maior número de policiais, já foram vistoriados 398 estabelecimentos até agora, e o acordado nessa lei e também na resolução é que as equipes abordam o local, verificam o material que foi encontrado, as operadoras estão aqui conosco verificando se é material produto de furto ou não, e também temos equipes em campo com as polícias civil e militar. A autoridade de polícia judiciária faz o procedimento administrativo e encaminha para a Receita Estadual e se inicia daí um processo da cassação daquele alvará, daquele CNPJ, daquela empresa que está vendendo produto, fazendo a receptação de produto ilícito. Segundo o delegado Rodrigo Brown, a Operação Conectividade, além de ser uma ação de repressão e fiscalização, é também de orientação. Nós estamos aí também notificando as empresas que tivemos uma lei do governador agora esse ano que instituiu a cobrança da taxa de fiscalização e segurança pública que varia de acordo com a atividade comercial que a empresa exerce. Então, nós estamos aproveitando essas fiscalizações para notificar os empresários que compareçam nas delegacias para fazer os cadastros e recolher a taxa devida, e além da arrecadação reverter para o combate da criminalidade, nós conseguimos uma inteligência, um cadastro de todos os empresários responsáveis aí, que atuam nesse segmento.
A partir de 2026, as forças de segurança e a Receita Estadual seguirão com ações de fiscalização de forma permanente, que terão como base um calendário fixo. A intenção é fazer de forma muito mais rotineira essas operações. O grupo continua a todo vapor, em conjunto com as leis, com essa participação muito boa da Receita Estadual. Acaba existindo justamente um ataque muito maior em cima das empresas que fazem essas atividades ilícitas. Então, durante todo o ano 2026, o objetivo é reduzir cada vez mais essa problemática com relação a furto e receptação de cabos. O Paraná conta com uma lei estadual que responsabiliza empresas de reciclagem que foram flagradas praticando a receptação de produtos de cabo de telefonia de forma ilícita. Em casos como este, a situação do negócio junto à Receita Estadual fica bloqueada. O Paraná mudou a realidade da produção de cogumelos nos últimos 10 anos. Dados do Departamento de Economia Rural apontam que os produtores do estado colheram 982 toneladas em 2024, um crescimento de 106% em relação a 2014. O salto no crescimento da produção do cogumelo no Paraná entre os anos de 2014 e 2024 é ainda mais relevante porque o levantamento atual inclui apenas cogumelos champignon e shiitake e a análise anterior incluía mais variações do fungo. A alta na produção do cogumelo está diretamente relacionada à capacidade de organização de pequenos produtores em cooperativa e à aposta na qualidade do produto frente a um aumento do consumo. Um exemplo é o produtor Sérgio Brito, presidente da Cooper Tijucas, cooperativa de cogumelos de Tijucas do Sul, uma das cidades destaque na produção do fungo. Nós começamos em 2011, fomos trabalhando e nós só éramos produtores, na verdade, né? Em 2012, 2013, nós começamos a ver a necessidade de formalizar uma cooperativa, né? Aí nós começamos a fundar a cooperativa, fundamos a cooperativa porque o número de produtores estava crescendo muito em Tijucas do Sul, né? E nós tínhamos pouca venda e o mercado em si era ruim para o produtor fazer. E a cooperativa começou a atuar através disso, né? Começou a absorver toda a produção desses produtores de Tijucas, né? E começamos a entregar, trabalhar, levando aqui para a Grande Curitiba, todo o Paraná. Hoje nós estamos entregando em Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo dados da safra 2023-2024, duas regiões do Paraná dominaram 89% da produção no estado. Em primeiro lugar está a região metropolitana de Curitiba, com 545.220 quilos, com destaque para as cidades de São José dos Pinhais e Tijucas do Sul. Em segundo estão os Campos Gerais, com 334.661 quilos, sendo Castro a cidade com colheita dominante e Palmeira, que aparece na sequência. Os cogumelos precisam de um ambiente úmido e frio para serem produzidos, clima que é característico das cidades da região metropolitana de Curitiba e Campos Gerais. Em locais mais quentes, a refrigeração é ainda mais rígida, o que muda o perfil para grandes produtores de cogumelos em larga escala. Ainda que a tecnologia avance com climatização e automatização, o clima característico dessas regiões contribuiu para que pequenos produtores de agricultura familiar entrassem no negócio. Conforme a Agência Nacional de Produtores de Cogumelo, estima-se que 80% dos produtores brasileiros do fungo são micro e pequenos agricultores familiares. Daí nós vimos a possibilidade de formar uma cooperativa, a cooperativa absorver essa produção, né, e colocar no mercado. Ou seja, a gente pegar o nosso produto, né, processar, embalar para agregar valor, né, e aquilo ficar tudo dentro da própria cidade. A gente ter uma cooperativa ou empresa do produtor. Esse foi o grande motivo da gente constituir a cooperativa. A maioria dos produtores opta pelo cultivo de champignon, como é o caso de Sérgio. O cogumelo, também conhecido como Paris na versão in natura, é o mais comum nas prateleiras dos mercados e nos pratos dos brasileiros. O champignon representou 95% de toda a produção de cogumelos no Paraná em 2024. Além de ser a variedade mais industrializada em conservas, a vantagem de produzir o champignon está no tempo menor de colheita, sendo apenas ao invés de, por exemplo, 3 meses do shiitake.
Os governos do estado de São Paulo, federal e a prefeitura da capital chegaram a um acordo nesta terça-feira para solicitar à Agência Nacional de Energia Elétrica a decretação da caducidade do contrato da Enel para o fornecimento de energia elétrica em 24 municípios paulistas. A decisão foi tomada durante uma reunião realizada no Palácio do Bandeirantes, liderada pelo governador Tarcísio de Freitas, com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A gente fez um levantamento bastante profundo daquilo que vem acontecendo, das falhas reiteradas da prestação de serviço. A gente já vinha trocando essa informação há algum tempo e a gente teve a oportunidade de complementar essas informações com um evento que aconteceu ao longo da semana passada. A gente está compartilhando isso com o Ministério de Minas e Energia, compartilhando com a agência reguladora que esteve presente aqui, com a ANEEL, para que providências sejam tomadas. O que a gente está concluindo? Que é insustentável a situação da Enel em São Paulo. Absolutamente insustentável, ela não tem mais condição de prestar serviço, tem um problema reputacional muito sério, tem um problema de deixar a nossa população na mão de forma constante. A gente mostrou gráficos que, por exemplo, a gente teve nesse último evento 2.200.000 clientes interrompidos e a gente levou aí praticamente 5 dias para ter o reestabelecimento da maioria dessas unidades residenciais, dessas unidades de consumo. Isso está acontecendo reiteradas vezes, isso aconteceu em 2023, aconteceu em 2024, aconteceu agora de novo em 2025. Então, são muitas falhas na prestação de serviço e o que a gente busca é a prestação de serviço adequado. A preocupação do Ministério de Minas e Energia, do governo federal, do governo do estado, do governo do município, da prefeitura municipal, é o cidadão, que não pode ficar sem a prestação de um serviço tão caro, tão importante que é o serviço de energia elétrica. Se identificou claramente que a Enel ela não tem a estrutura e o compromisso para fazer frente às necessidades, principalmente quando tem alguma situação adversa por conta das mudanças climáticas. Então, acho que foi uma reunião muito positiva e a conclusão de comum acordo é de que a Agência Nacional de Energia Elétrica será instada aí pelo Ministério de Minas e Energia a dar início do processo de caducidade, né? Caducidade é o processo que inicia o rompimento de contrato. E aproveitando até por conta de uma boa reunião, durante a reunião saiu uma matéria aí dizendo que o ministro havia feito algumas colocações, não teve nada disso, a reunião foi realmente para poder tratar dos interesses que o estado de São Paulo, em especial os 24 municípios atendidos pela Enel, tem com relação a uma empresa que não tem sido eficiente com relação àquilo que se espera de uma prestadora de serviço na concessão de energia elétrica. Nós, juntos, já éramos a favor e já tínhamos manifestado, inclusive de forma reiterada, a ANEEL, que é a agência reguladora, uma agência que os seus diretores têm mandato, e agora que nós começamos a fazer a mudança desses diretores, por isso acompanha aqui o diretor Gentil, que inclusive tem vista desse processo de São Paulo, para que a gente possa, e decidimos, instar junto à ANEEL para que inicie o processo de caducidade, como disse o prefeito, como disse o governador. Nós estamos completamente unidos, governo federal, governo do estado e governo do município de São Paulo, para que a gente inicie um processo rigoroso, regulatório, e esperamos que a ANEEL possa dar a resposta o mais rápido possível ao povo de São Paulo, implementando e iniciando um processo de caducidade que vai resultar, com certeza, na melhoria da qualidade do serviço de distribuição, que é o serviço mais sensível do setor elétrico brasileiro. A gente agora vai fazer uma pausa e você vai ver a seguir: a União Europeia proíbe compra de gás russo até 2027. Na América Latina, aumenta a tensão dos Estados Unidos com a Venezuela e bloqueios a petroleiros sancionados. E ainda, FIFA anuncia os valores dos ingressos para a Copa do Mundo. Depois do intervalo, a gente volta em instantes. Santa Catarina está na potência máxima. Até 2026, teremos 1.000 quilômetros de nova rede trifásica. O CELEC mudou o nosso padrão de vida, vamos dizer assim também, né?
Antes a gente tinha muita preocupação de queimar aparelhos e com essa mudança não tivemos mais esse problema. Hoje a gente pode investir em maquinários maior, né? É assim, somando energias, que governo do estado e Celesc constrói a maior rede trifásica da história. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. Lembra como estava a nossa cidade? Aí a prefeitura chegou chegando. De 2021 para cá, são mais de 130 obras concluídas. Só este ano foram 46 obras anunciadas e ou entregues. E o investimento em mais de 11 carros 0 quilômetro. Um total de 57 melhorias em 2025 para Garopaba. Tem obra por todo canto. E agora mais um pacotão de 45 obras e ruas para serem pavimentadas. Mas onde tem? Aqui tem. Aqui também 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 tem. Meu bairro de Cara Nova. É acessibilidade, segurança e conforto para você, trabalhador e família. E não para não. É muita obra ao mesmo tempo. Tem praça no Siriú vindo aí e o Parque da Lagoa das Capivaras. E alô, Areias de Palhocinha! A máquina por aí vai demorar para desligar. São 26 ruas para pavimentar. É a prefeitura que mudou a cara de Garopaba em ação. É o maior investimento já realizado na cidade. É mais que trabalho, é servir nossa gente. Essa é a Garopaba pra frente, cuidando da gente. Sabia que 1 a cada 5 lubrificantes vendidos no Brasil é adulterado? E pode parecer óleo de motor, mas na verdade é algo muito pior. O óleo lubrificante falsificado danifica o motor e outras partes móveis do seu carro, aumentando em muito o risco de acidentes. Além do prejuízo, você pode estar colocando seu carro e sua vida em jogo. Então fique atento. Muitas vezes parece óleo lubrificante, mas pode ser veneno. Saiba como se proteger e compartilhe este alerta. Santa Catarina está na potência máxima. Até 2026, teremos 1.000 quilômetros de nova rede trifásica. Acredito que para tudo acontecer tem que ter um início. Antigamente nem luz não tinha aqui na nossa comunidade. Com a chegada da luz trifásica, aí a gente teve novas ideias, a gente teve sonhos, que a gente viu a possibilidade da gente crescer. Celesc, para mim, ela está dando vida aos nossos sonhos. É assim, somando energias, que governo do estado e Celesc constrói a maior rede trifásica da história. O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira, em definitiva, a proibição de todas as importações de gás russo para a União Europeia até o final de 2027. O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira o plano para eliminar gradualmente as importações de gás russo até o final de 2027. O objetivo da medida é privar Moscou de recursos que utiliza para financiar a guerra na Ucrânia. Os eurodeputados aprovaram o texto por ampla maioria, embora ainda seja necessária uma votação final por maioria qualificada dos Estados-membros, o que deve ser uma mera formalidade. Autoridades explicaram que desde o início da guerra em larga escala, em fevereiro de 2022, a União Europeia pagou mais de 216 bilhões de euros por combustíveis fósseis russos. De acordo com a fonte, o bloco segue pagando à Rússia quase 40 milhões de euros por dia.
O texto prevê uma proibição gradual da compra de gás russo. No caso de contratos de longo prazo, os mais sensíveis, que por vezes se estendem por décadas, a medida será aplicada no mais tardar em 1º de novembro de 2027. As empresas que contornarem a proibição poderão ser sancionadas. Contudo, o acordo não inclui uma proibição total de compras de petróleo e combustíveis nucleares russos, que vários países europeus ainda utilizam. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um bloqueio naval dos navios petroleiros sancionados que saiam ou se dirijam à Venezuela em uma nova escalada da campanha de pressão sobre Caracas. Em uma postagem numa rede social, o republicano afirmou ter ordenado um bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados, poucos dias depois de forças americanas apreenderem um navio-tanque em frente ao litoral venezuelano. Na mensagem, o bilionário assegurou que a frota americana, destacada no Caribe, vai continuar aumentando até que a Venezuela devolva todo o petróleo, a terra e os ativos roubados aos Estados Unidos. Trump justificou a medida, afirmando que a Casa Branca designou o governo venezuelano como uma organização terrorista internacional que financiaria atividades criminosas com receitas do petróleo. Caracas reagiu qualificando o anúncio de irracional, de ameaça grotesca e acusou Washington de tentar se apoderar das riquezas do país mediante um suposto bloqueio militar. A tensão se intensificou após a apreensão, no último dia 10 de dezembro, de um navio-tanque sancionado, que havia saído da Venezuela carregado de petróleo bruto, ação que o governo de Nicolás Maduro denunciou como um roubo descarado. Paralelamente, os Estados Unidos impuseram sanções a 6 empresas de navegação e 6 navios, em um movimento que analistas qualificam como uma escalada significativa, que poderia afetar seriamente as exportações de petróleo venezuelanas. Atualmente, a Venezuela produz cerca de 930 mil barris por dia, a maioria deles destinados à China, enquanto Washington mantém uma ampla presença naval no Caribe, liderada pelo porta-aviões USS Gerald Ford. Maria Corina Machado já não está mais em Oslo. A informação foi repassada por um colaborador próximo que não especificou o novo destino dela. A opositora venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, que vivia escondida na Venezuela desde agosto de 2024, chegou à capital norueguesa na madrugada de 11 de dezembro. A viagem para deixar a Venezuela e receber o prêmio envolveu um trajeto em uma embarcação precária até Curaçao, para depois pegar um voo com escala nos Estados Unidos. Familiares e aliados indicaram que, durante a travessia, ela fraturou uma vértebra. Só nessa quarta-feira que Machado fez um acompanhamento médico com um especialista para a rápida e total recuperação dela. A líder opositora indicou que fará todo o possível para voltar à Venezuela, apesar do risco de ser presa. E dando sequência às notícias internacionais, a gente fala agora que a Austrália realizou nesta quarta-feira o primeiro funeral para as vítimas do tiroteio contra a celebração judaica do Hanukkah na praia de Bondi, em Sydney, um dos ataques mais mortais do país em décadas. Um grande número de pessoas se reuniu para prestar as homenagens ao rabino Eli Schillinger, pai de 5 filhos e conhecido como o Rabino de Bondi. O religioso foi morto junto com outras 14 pessoas, incluindo uma menina de 10 anos e 2 sobreviventes do Holocausto. Familiares e amigos acompanharam o caixão até a sinagoga Chabad, sob forte escolta policial. Nos Estados Unidos, durante uma recepção de Hanukkah na Casa Branca, o presidente Donald Trump expressou condolências e pediu união internacional. Let me take a moment to send
the love and prayers to our entire nation. Gostaria de dedicar um momento para enviar amor e orações a toda a nossa nação, ao povo da Austrália e especialmente a todos os afetados pelo hediondo e antissemita ataque terrorista. E é exatamente isso que ele é, antissemita, que ocorreu durante uma celebração de Hanukkah em Sydney. Que coisa terrível, terrível. As autoridades australianas declararam que o ataque tinha como objetivo semear o pânico na comunidade judaica e foi motivado por ideologia extremista. O primeiro-ministro Anthony Albanese alertou que esta quarta seria um dia particularmente difícil, à medida que aumentavam as dúvidas sobre se o ataque poderia ter sido evitado. O atentado também reacendeu o debate sobre o aumento da posse privada de armas de fogo e as acusações de que a Austrália não está fazendo o suficiente para combater o antissemitismo. A polícia australiana acusou nesta quarta-feira um dos suspeitos do atentado antissemita na praia de Bondi, em Sydney, de ato terrorista. O indiciamento ocorre no dia do funeral de 2 das 15 vítimas do ataque. Navid Akram enfrenta 15 acusações de homicídio e de cometer um ato terrorista, juntamente com o pai Sajid, que foi morto no local do ataque durante um tiroteio com a polícia. Navid, de 24 anos, foi baleado e permanece hospitalizado sob custódia policial. O Departamento de Polícia de Nova Gales do Sul afirmou que os indícios iniciais apontam para um ataque terrorista inspirado pelo grupo jihadista Estado Islâmico. O primeiro-ministro Anthony Albanese afirmou que os agressores foram radicalizados por uma ideologia de ódio. Somos gratos pela coragem e generosidade dos australianos comuns. Pessoas que em um momento de perigo mortal não hesitaram em correr em auxílio de estranhos para protegê-los, abrigá-los ou confortá-los. Navid Akram, supostamente um operário da construção civil desempregado, chamou a atenção da agência de inteligência australiana em 2019, mas não era considerado uma ameaça iminente. A polícia investiga se os dois agressores se encontraram com extremistas islâmicos durante uma visita em novembro à região filipina de Mindanao, que tem um longo histórico de insurgências. O governo filipino negou que o país estivesse sendo usado para treinamento terrorista, afirmando que não havia provas que sustentassem tal alegação. E mesmo sob greve de funcionários, o Museu do Louvre conseguiu reabrir parcialmente ao público, mantendo o acesso a algumas das obras mais emblemáticas. A mobilização expõe um impasse prolongado entre trabalhadores e administração, em meio a denúncias de falta de pessoal, problemas estruturais e pressões crescentes provocadas pelo alto fluxo de visitantes. De acordo com a administração da Galeria de Arte Parisiense, nem todas as áreas estão acessíveis, mas o museu está aberto. O tour das obras-primas, que inclui a Mona Lisa, a Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia, podem ser apreciadas pelos visitantes. O primeiro dia da greve foi na segunda-feira. Terça-feira é o dia de fechamento semanal do museu. E nesta quarta, segundo dia de greve, cerca de 300 funcionários votaram para exigir melhores condições de trabalho. Também fazem parte da lista de reclamações a falta de pessoal, a deterioração do prédio e o aumento do preço dos ingressos para não-europeus. Em uma Assembleia Geral nesta manhã, o Intersindical informou todo o pessoal sobre as propostas apresentadas pelo Ministério da Cultura. Constatou-se que há várias questões que continuam sem resolução, nomeadamente a gestão do Louvre, que não apresentou respostas aos problemas. Como resultado, o Corpo de Funcionários decidiu por unanimidade não suspender o aviso de greve e retomar a mobilização hoje, enquanto se aguarda que o Louvre finalmente apresente respostas à altura das nossas expectativas. O Louvre, que recebeu quase 9 milhões de visitantes em 2024, está no centro das atenções desde o roubo espetacular de 19 de outubro, quando 4 homens invadiram o local por uma janela e fugiram em poucos minutos com diversas joias avaliadas em mais de 100 milhões de dólares, cerca de 545 milhões de reais.
O museu também teve que fechar uma galeria em novembro, devido à deterioração do edifício, e sofreu um vazamento de água há algumas semanas que danificou centenas de obras na Biblioteca de Antiguidades Egípcias. O Ártico registrou o ano mais quente desde o início dos registros em 1900. De acordo com o relatório anual publicado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, entre 2024 e setembro de 2025, as temperaturas no Ártico ficaram 1,6 graus Celsius acima da média registrada entre 1991 e 2020. O autor do estudo disse à agência France Presse que esse rápido aquecimento da região em um período tão curto é certamente alarmante e acrescentou que a tendência é aparentemente sem precedentes nos últimos tempos e talvez em milhares de anos. A análise da agência americana inclui o outono mais quente já registrado no Ártico, assim como o segundo inverno mais quente e o terceiro verão mais quente desde 1900. Esta região, que engloba o Polo Norte, é afetada por um fenômeno chamado amplificação do Ártico, que faz com que se aqueça mais rapidamente nas latitudes médias. Esse mecanismo se deve a diversos fatores, como a perda da cobertura de neve e do gelo marinho. O aumento das temperaturas eleva a quantidade de vapor d'água na atmosfera, que age como um cobertor que absorve o calor e evita que seja liberado para o espaço. Ao mesmo tempo, a perda do gelo marinho, brilhante e reflexivo, expõe as águas oceânicas mais escuras, que absorvem mais calor solar. O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira e conquistou o Intercontinental pela primeira vez na história. A final do Intercontinental deu ao Flamengo a chance de conquistar o mundo pela segunda vez após 44 anos. Já o PSG buscava levantar o troféu de forma inédita. Melhor desde os primeiros minutos, o time francês pressionou o rubro-negro e fez valer o favoritismo. Logo aos 9 minutos, veio o primeiro susto. Em uma falha da defesa do Flamengo, Rossi afastou mal. A bola sobrou para Georgiano empurrar para o gol vazio. No entanto, o gol foi anulado após o VAR conferir que a bola havia saído pela linha de fundo no início da jogada. Ainda na primeira etapa, Doué fez o cruzamento. Rossi não conseguiu interceptar e a bola ficou livre para Kvaratskhelia abrir o placar. No início do segundo tempo, Marquinhos derrubou Arrascaeta na área. Na cobrança de pênalti, Jorginho deixou tudo igual. Mesmo com maior volume de jogo do PSG, o Flamengo conseguiu segurar o resultado e levar a decisão para as penalidades. Nas cobranças, o destaque foi o goleiro russo Savanov, que defendeu 4 penalidades e garantiu o título mundial ao Clube de Paris. O melhor do mundo, Dembélé, chegou a desperdiçar uma cobrança e Rossi ainda defendeu uma penalidade. No entanto, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo pararam nas defesas do goleiro do PSG, que consagrou os franceses como campeões intercontinentais. A FIFA anunciou nesta terça-feira que os torcedores de seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 vão poder comprar os ingressos a $60, aproximadamente R$330, em resposta às associações que denunciaram preços abusivos. Em um comunicado, a entidade máxima do futebol explicou que uma nova categoria, a Supporters Entry, ou entrada para apoiadores, vai oferecer esses ingressos, disponíveis para 104 jogos do torneio, inclusive a final. A FIFA acrescentou que essa iniciativa tem como objetivo apoiar em primeiro lugar os torcedores que acompanham as seleções ao longo da competição. Na quinta-feira passada, a Associação Football Supports Europe se pronunciou contra os preços astronômicos impostos pela FIFA aos torcedores mais fiéis. Segundo a FSE, acompanhar uma seleção desde o jogo de estreia até a final custaria no mínimo $6.900,
mais de R$37 mil, um valor quase 5 vezes maior do que durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. De acordo com a FIFA, 20 milhões de pedidos de ingressos foram recebidos até o momento durante a atual fase de vendas por sorteio, que começou na última quinta-feira. A Copa do Mundo de 2026, a primeira com a participação de 48 seleções, será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Olha, ainda sobre a FIFA, a entidade informou nesta quarta-feira que a seleção que conquistar a Copa do Mundo de 2026 vai receber $50 milhões em premiação, valor equivalente a cerca de R$272 milhões na cotação atual. Será o maior prêmio já pago ao campeão na história do torneio. O vice-campeão vai receber $33 milhões, quase R$182 milhões, e o terceiro colocado vai embolsar $29 milhões. O valor total da premiação da Copa do Mundo de $655 milhões, mais de R$3 bilhões e 600 milhões, representa um aumento de quase 50% em relação ao último Mundial no Catar em 2022. É muita grana. E o Pix News fica por aqui. As nossas reportagens e essa edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. A gente pede para você procurar por Pix News HD, curtir e compartilhar os nossos conteúdos. Mais notícias você tem no nosso site. Fique agora com o CinePix e o filme Casamento de Natal. Uma excelente noite. Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.